Olá, pessoal. Eu sou o Mitan. Estamos aqui com meus amigos, né, da coordenação do pré-vestibular da Rede Esperançar, e nós estamos aqui para contar algumas novidades. Eu sou Mitan, sou formado em educação física, né, tenho uma trajetória aí junto aos movimentos sociais e movimentos populares, e estou nessa coordenação dessa rede de pré-vestibular Esperançar. Eu sou Luiz Carlos, sou doutor em teologia sistemática, mestre em ciências das religiões e agora faço psicologia. Isso tudo para quê? Para poder colaborar com o nosso projeto Esperançar, que atende grande massa de jovens e adultos da nossa sociedade. Olá, eu sou Josinete, também faço parte da coordenação do projeto popular de pré-vestibulares, Rede Esperançar, componho o SEDAC, Centro de Ação Comunitária, que é uma organização social que atua com educação popular, segurança alimentar, economia solidária há mais de 40 anos no Brasil. E aqui hoje a gente vai fazer uma conversa que é qual o significado do projeto da Rede Esperançar para a construção de uma outra sociedade. Olá, me chamo Felipe Lato, tenho minha formação em História, mas mais do que isso, cresci em cursos, né, de pré-vestibular social, pude dar aulas, fazer parte de coordenação e hoje estou com meus amigos na Rede Esperançar e espero que esse podcast que a gente vai hoje iniciar aqui possa ser um espaço de diálogo, né? Não só com nossos alunos e professores, mas com todos que se importam com a educação no Brasil e com os movimentos sociais. Então, pessoal, essa aqui vai ser uma série de 6 podcasts que a nossa rede de pré-vestibular vai estar organizando. O de hoje, o primeiro, é conosco, com essa coordenação que toca no dia a dia essa rede de pré-vestibular tão bonita, né. Então, para mim, pré-vestibular é um dos movimentos sociais mais bonitos que surgiram nos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90. Eu pude ser aluno também de pré-vestibular comunitário, e é muito bonito, né, todo esse processo de pessoas que constroem esse Brasil diferente, né, esse mundo melhor. Porque a educação é a força motriz ainda capaz de mudar a vida das pessoas, né. E quando a gente trata do Brasil, né, com tantas diferenças, né, e com tantas desigualdades, e quando a gente vê o acesso à universidade pública, né, que o nosso povo mais empobrecido, dificulta, né, é dificultado o acesso a ele, a gente vê cada vez mais a importância de reconquistar mentes e corações e dizer que a universidade é um espaço para todos e para todas, né. Eu acho que é um pouco disso que é o pré-vestibular para mim, né, esse movimento de educação popular, né, comunitária, que vai colocando jovens da periferia na universidade, né. O que vocês acham? Eu acho muito interessante a sua fala, Mitan, porque a promoção humana é justamente aquilo que nós buscamos, e essa busca se dá não tem como não deixar de falar do deputado federal Raimon, porque ele é professor, ele sabe da importância da gente valorizar e promover o ser humano. Então, graças a ele, foi criada uma emenda parlamentar que faz parte, que promove uma parceria entre a Unirio e o SEDAC. A NET está aqui, ela conhece bem o SEDAC, vai falar um pouquinho para nós sobre o SEDAC. A Unirio, nossa parceira, ela vem nos acompanhando, nos ajudando, nos dando diretrizes e nós, consequentemente, estamos junto da equipe da Unirio também para colaborar, para acompanhar e orientar. Então é uma troca bonita, é uma troca muito interessante. Pois não. A importância dessa parceria da Unirio com o SEDAC tem algo em comum, que é a busca por uma educação pública de qualidade. O SEDAC sempre foi uma instituição que foi criada pensando a partir da redemocratização do Brasil, lá no final dos anos 70, exatamente como criar uma central única de trabalhadores, como criar um partido dos trabalhadores e como contribuir com a organização de base da classe trabalhadora. Então, nesse contexto atual, esta parceria
com a Unirio através da emenda parlamentar do deputado federal Raymond é fundamental para discutirmos esse conceito de organização comunitária, de participação popular, de organização dos coletivos, né, que buscam cada vez mais formas de entrar na universidade pública, né, e também tem possibilidades também de acessar outros programas, se não for possível entrar na universidade pública, mas nós queremos dizer que para o SEDEC é fundamental defender a educação pública de qualidade, né? E, portanto, a parceria ela tem esse objetivo, né, de fomentar, e coletivamente nós somos a coordenação político-pedagógica do projeto. A gente sempre trabalha de acordo com os nossos princípios e valores, mas também sempre em diálogo com a sociedade, com os coletivos, né? E principalmente quando a gente vê a composição, que vamos falar mais adiante, do pré-vestibular. E aí eu passo para o meu colega. Vou dialogar um pouco com o que o Mitan trouxe, que é sobre a história das universidades no Brasil, né? A universidade não foi pensada para os trabalhadores ocupar, né? Ela foi criada para uma elite, né? Que após romper ali com Portugal, precisava também formar, né? Os bacharéis, os senhorzinhos, né? Dessa elite brasileira que estava se formando no Brasil. Então, a democratização, né, do ensino superior se inicia com esse processo, né, de luta que vem dos movimentos sociais, vem do movimento estudantil, que era se organizar, já que os governos liberais da década de 90 não davam essa possibilidade, né? A gente vai trazer um pouco isso das mudanças estruturais que se tem ao longo do ano, mas como o Mitan colocou, que esses movimentos na década de 90 iniciam a democratização ao acesso ao ensino superior. Hoje existe a lei de cotas, né? Questão cota de negros. Hoje também tem cotas, todos também estão em relação com a rede pública, né? Questão socioeconômica. Mas na época da ditadura, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Rio de pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá na época da ditadura a gente tinha a lei do boi, que destinava 50% das vagas para filho de fazendeiro. Ou seja, você não tinha que passar por um vestibular, você não tinha que passar por um processo. O processo era ser filho de fazendeiro. Então, assim, é uma luta dos movimentos populares, né, dos movimentos sociais, todas as conquistas que se dão a partir do governo Lula, né? Então, seja a reorganização do Enem, a criação do ProUni, do SISU, do FIES, que democratiza o acesso. Só que a competição é desigual. Então, esses cursos, né, sociais, de movimento de base, eles são exatamente para permitir que os alunos da rede pública, né, sobretudo, tenham condições de disputar com os filhos da elite por uma vaga na universidade. Então, é um movimento muito bonito porque a gente está falando de transformação de vidas, de famílias e também de regiões, porque você entende que quando você dá uma oportunidade para um filho de um trabalhador que é da Baixada Fluminense, que é de uma favela, etc., se torne doutor, se torne advogado, etc., ele vai voltar aquela política pública para a sua cidade, para o seu bairro. Tem um dado interessante que foi falado aqui, né? O Luiz comentou, né? Sobre a questão do deputado federal Raymond, que criou essa emenda parlamentar para viabilizar essa rede, né? Como que é importante a gente ter mandatos, né, de deputados, mandatos parlamentares que estão antenados com os movimentos sociais, né? Porque a gente percebe que é um processo que não sai da cabeça de algumas pessoas ou é um mandato querendo impor alguma coisa, né? É o mandato ouvindo os movimentos sociais organizados, né? Como o movimento de pré-vestibular, como o SEDAC, com a universidade. Então, assim, é muito importante a gente ter mandatos de parlamentares que escutem e que respeitem os movimentos sociais, né? A NET sabe, né, de movimento popular, assim como todos nós, e que é a diferença de fazer para e fazer com, né? Então é o mandato de um deputado fazendo com os movimentos sociais, não fazendo para os movimentos, né? E aí pegando o que tem de melhor, né? O Felipe falou algumas coisas aqui, veio na minha cabeça algumas dessas conquistas, Felipe. Eu estava na universidade, junto com o movimento estudantil também, tive a oportunidade de ser vice-presidente nacional da Uni, e algumas dessas conquistas estava na universidade e pude acompanhar e defender junto, né, a questão do Enem como acesso ao vestibular, né? E acho que esse período a gente inaugura um novo momento, né?
essa garotada que está fazendo vestibular agora, é uma nova fase, né? Nós democratizamos o acesso à universidade, agora é preciso mais do que democratizar o acesso, mas é dar consciência nessa galera que a universidade ainda é o espaço para todos e para todas e o espaço de produção de conhecimento, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mitan, você falou da escuta que o parlamentar tem de ter das bases. E a partir disso, eu acho que aí veio a inspiração para se criar o pré-vestibular. Com E, certeza. e você poderia falar um pouco para nós, então, dessa origem, dessa inspiração que o deputado teve e todo o mandato abraçou? Com certeza, Luiz, com certeza. É muito importante, né? Nós. Não vou dar spoiler, porque eu acho que os próximos episódios vão falar sobre isso, mas tiveram dois movimentos, né, em Oswaldo Cruz e Belfor Roxo, que já tinham pré-vestibular há bastante tempo, né? E o SEDAC também com uma expertise em organizar educação popular também há bastante tempo e deu um caldo legal. Pois é, porque o projeto pré-vestibular popular de base comunitária Rede Esperançar. Rede Esperançar, a gente se inspira muito em Paulo Freire, né, que é o professor que nos ensinou que educação popular é a base para você fazer a escuta, mas não é uma escuta desatenta, é uma escuta amorosa, onde as pessoas começam a pensar sobre suas realidades. A frase histórica que ele traz quando ele iniciou a educação popular lá no Rio Grande do Norte, em Angicos, é: por que que Eva viu a uva e ela não pode chupar a uva? Né? Então, a gente traz essa dimensão da Rede Esperançar muito baseado na pedagogia do oprimido, na pedagogia da autonomia e também na pedagogia do esperançar do próprio Paulo Freire, né, que nos ilumina todos os dias a pensar que educação popular não é apenas juntar as pessoas, é as pessoas poderem sentar, olhar as suas realidades e pensar o que pode ser feito frente a isso. No início, o colega Mitan falou, né, que o SEDAC não faz para, o SEDAC faz com. Essa é uma outra metodologia, né, que é o ver, julgar e agir. Você olha a sua realidade, você reflete por que essa realidade é desta forma e não de outra forma, e você pensa as formas coletivas para superar aqueles desafios que estão colocados. Portanto, a Rede Esperança vem de toda essa caminhada, né, de muitos que já nem estão mais entre nós, nossos ancestrais, que a gente respeita, e também de nós que estamos aqui em diversos momentos da nossa vida e os que virão. Então, o processo do pré-vestibular não é apenas para que os alunos possam ter acesso aos conteúdos e entrem na universidade. É, sobretudo, como o Mitan também colocou, um processo de formação de consciência crítica, né, sociopolítica, de qual o seu papel na sociedade e da questão do direito, de que ele tem direito a entrar numa universidade pública e de permanecer na universidade pública. Hoje a nossa rede, a Rede Esperançar, ela alcança 1.300 alunos. 71% desses alunos são mulheres e 75% são negros e pardos. Então, assim, e todo mundo oriundo de escola pública. Então, a gente tem um perfil, né, onde que a Rede Esperançar quer transformar. E a NET colocou muito bem que a gente tem uma inspiração muito forte em Paulo Freire, né? E ele diz que esperançar não é esperar, é transformar, né? Então, a Rede Esperançar, o SEDAC, o mandato do deputado Raymond, né, que contribuiu com essa emenda para poder ter existência essa rede de pré-vestibular, é fundamental para transformar essas vidas. E é isso que a gente acredita, acho que é isso que nos move, e é muito prazeroso fazer parte dessa rede. Eu acho que todo mundo aqui consegue, a cada vida que a gente consegue transformar, a cada história individual, acho que todo mundo aqui tem uma história ou outra que te comove mais, porque a gente acompanha muita gente. Todo dia tem uma história, todo dia a gente consegue ouvir um relato de alguém onde como a Rede Esperançar conseguiu mudar. Nós estamos no nosso segundo ano de rede, né? Apesar de ter núcleos que funcionam há mais tempos, né? Núcleos históricos com 30 anos, 10 anos, mas enquanto rede, né, com esses 28 núcleos, a gente está há 2 anos. Então, a gente já teve aluno aprovado. Então, assim, para a gente é uma felicidade ver aqui a dedicação do nosso trabalho, da nossa luta, porque é um trabalho que a gente acredita, é um trabalho que a gente vê que é uma forma nossa de conseguir contribuir para a sociedade e de transformar essa sociedade, né? Mas é uma troca. A gente aprende, né? A gente contribui e é como se a gente fosse
uma frase que o Raymond uma vez falou, né? A gente apalpa a terra, né, para poder brotar a semente, né, poder nascer essa flor. Então é um trabalho muito bonito, né, tanto da coordenação como também dos articuladores e de toda a rede de professores. Dentro, para atender esses 1.300 alunos, a gente tem cerca de 150 professores, né, que alguns já eram voluntários dessas redes de pré-vestibular, hoje estão dentro da rede, mas ver como que tem tanta gente unida para transformar o mundo, né, Mitan? É verdade, Felipe. Eu lembro, eu estava ouvindo vocês dois, eu lembro bem da reunião que a gente fez, né? Como o Felipe falou, alguns núcleos de pré-vestibular já existiam antes da rede, outros passaram a existir depois da rede, né? E essa junção, nessa colcha de retalho, como a Nete falou, do Vejo Guaiagi, e na reunião que a gente escolheu o nome foi engraçado, né? Todo mundo dando opinião, a gente fazendo uma dinâmica, né? De conduzir uma dinâmica, a gente refletindo, vendo a nossa realidade, julgando, agindo, conversando. E aí até que Paulo Freire era um dos mais citados, era os mais referenciados, e aí surge posso chamar de poesia, porque não é em forma poética, mas é, né, um dos textos de Paulo Freire, que não deixa de ser uma poesia, que ele fala desse esperançar, de brotar, de ir à luta, de construir algo novo, né? E aí surgiu, assim que surge o nome, né, dessa nossa rede. E o nosso objetivo, se a gente aprovar um aluno para o vestibular, já está muito bom. Agora, se a gente despertar uma semente de que em cada uma daquelas pessoas que estudaram com a gente, de que é possível construir um mundo diferente, de que é possível deles serem os atores e atrizes donos da sua vida, que eles são atores e atrizes políticos nessa cidade, nesse estado, né? Que eles são agentes de direitos. Uhum. E se a gente despertar na cabeça deles, né, que a educação e que a política não é algo afastado deles, né? Que eles têm que tomar isso na mão deles, a gente já está mais do que satisfeito, né? Porque esse é o nosso intuito, né? O nosso intuito é com que as pessoas despertem de que elas são as pessoas de direitos, de conquistas, de mudar de vida e que a educação é esse lugar. Então, que elas passem na universidade, mas para além da vaga da universidade, que é muito importante, e a gente aprova, né? Porque ano Uhum. passado, né, esse é o nosso segundo ano de existência, e ano passado a gente já aprovou, né, em média, entre 30% a 40% dos nossos alunos, que é uma média muito boa, né? E a gente compete aí com essa galera toda aí das redes privadas e tudo mais. Então, já mostramos que temos frutos e estamos, né, despertando cada vez mais essa consciência das pessoas de que um novo amanhã, um novo mundo é possível, né? Isso que mais motiva, pelo menos a mim, e faz eu não esquecer daquela reunião que a gente ficou conversando, né? Mas aí, Luiz, quais são os lugares que nós estamos? Pois bem, nós Luiz que quebra a estamos, cabeça com isso, né, Luiz? Uhum. Alguns cabelos brancos aí é de fechar muitos, esses lugares, depois a né? gente dá uma tonalizada neles, Mitan. Mas veja bem, o Mitan falava dessa luta que a gente tem para poder conduzir os candidatos até a universidade pública. É uma luta mesmo, por isso o nome Esperançar, Uhum. porque a gente oferece a oportunidade de um dia por semana para que o estudante tenha aula o dia todo, que é o dia do sábado. Então, cientes disso, a gente procura dar condições dos alunos poderem estudar em casa, terem material, conteúdo. Quais alunos? De onde vêm esses alunos? Olha, graças a Deus, nós temos alunos da Baixada Fluminense, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Aqui, na nossa capital, a gente atende várias regiões: Grande Madureira, Grande Leopoldina, Campo Grande, Caju, Quilombo. Como é que é Quilombo? A Gamboa. Da Gamboa, Rocinha. Então a gente consegue abarcar e abraçar a todos, Grande Meia. Então, assim, a gente quer marcar presença junto aos jovens, aos estudantes, e algo que eu sempre falo nas visitas, a gente faz visita
todos os sábados, a esses diversos polos, e em cada polo nós temos 2 núcleos. Por exemplo, região do Mitã, lá em Madureira, nós Oswaldo Cruz. nós temos Ó, que ela é Oswaldo muito Cruz ciumenta. e temos Coelho Neto. Então, o polo é Madureira, mas são 2 bairros, né, Coelho Neto e Oswaldo Cruz, que formam esses 2 núcleos que compreendem o polo. Pois bem, a gente, cientes da nossa capacidade de poder auxiliar o estudante, temos professores, articuladores, além da assistência do SEDAC, da Unirio, para que possamos ter uma pedagogia, como já foi falado, Paulo Freire, uma pedagogia libertadora mesmo. Por quê? Os estudantes, eles vêm de regiões desafiadoras. O primeiro desafio do estudante é se deparar com a privação que eles têm de ter uma condição melhor para estudar, mais tempo, educação de qualidade. A gente sabe disso, porque muitos têm que trabalhar e nós acompanhamos, nesses últimos meses, a situação de jovens que trabalham no sábado de manhã e só podem ir ao pré-vestibular à tarde, e outros trabalham à tarde e só podem ir de manhã. Então é uma luta, é um combate, e a gente quer combater junto com os estudantes para que eles possam ter acesso à universidade pública. Isso visando, claro, a democratização dos estudos. E eu gostei muito do depoimento do Mitan e também do Felipe, falando do protagonismo deles no pré-vestibular. Eu, quando estava em Campos dos Goytacazes, acompanhei um pré-vestibular para pessoas afro-brasileiras. Foi muito interessante. A gente em Campos tem mais de 50% da população de origem africana. É algo muito interessante que a gente não vê esses 50% ainda, a gente não os vê à frente da política, à frente da medicina, à frente do direito. Então, o ideal é que a gente busque possibilitar a todas as pessoas as condições necessárias para que elas tenham acesso a uma educação de qualidade. E é isso que a gente está buscando. E creio que a parceria com o SEDAC é fundamental, juntamente com a Unirio, porque com toda essa história que o SEDAC tem de ação juntamente aos mais empobrecidos, o SEDAC vem nos iluminar nessa condução, nesse caminho. Não é isso, Nete? Sim, você colocou uma questão importante, né? Como atuar em rede, como atuar em parceria. É bem desafiador, né? Nós estamos atuando em rede com a Unirio, que é uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro, né? Que recebe a emenda parlamentar do deputado federal Reimã e busca uma instituição que possa fazer a gestão político-pedagógica. E nós fomos, nesse processo, a instituição convidada, né? E pensar que qual é o papel da universidade pública, né, nesse diálogo que a gente faz todos os dias, mas não é um diálogo somente para dentro, né, porque tem os desafios da Constituição e também do desenvolvimento, da prestação de contas dos projetos, né, de assegurar que tudo corra da melhor forma possível, de que tenhamos professores, de que tenhamos os articuladores, de que tenhamos a coordenação, que somos nós 4, mas tem um desafio que é nós não estamos apenas executando, a gente está também agindo enquanto organização social, né, que atua na sociedade no Brasil, especificamente aqui para este projeto no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente acredita que a Rede Esperançar, ela é um lugar de construção da democracia, né? Mesmo que a nossa democracia ainda seja muito frágil, mas é um lugar de construção da democracia. E que essa democracia ela só vai se consolidar quando os direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais destas pessoas que participam do pré-vestibular forem assegurados. É, o Luiz falou muito bem assim sobre algumas regiões de onde nós fazemos parte. Eu sou de Nilópolis, né? Então, assim, cresci a minha vida estudando em rede pública e a gente não tem uma perspectiva, né, de você vai entrar para o ensino superior, etc. Meu pai sempre falava, você tem que terminar os estudos, né, e trabalhar. Então, era essa a perspectiva que eu tinha. Até que
ter contato com os movimentos sociais. Eu Uhum. lembro que na época também eu peguei o último período antes do golpe da presidenta Dilma, né? Então tinha lá Brasil, Pátria Educadora, etc. Então tinha muitas essas propagandas de aumentar o nosso horizonte, né? De dar uma oportunidade. E aí eu lembro que um pessoal de um pré-vestibular que eu fiz, faz, né? E me chamou para fazer esse pré-vestibular social e dali mudou a minha vida, né? Então, se eu conseguir representar o Brasil, né, na Rússia, no Festival Mundial da Juventude, se eu conseguir me formar, foi graças a essas pessoas do movimento social que me chamaram e falaram, você pode mais, né? É, na universidade, a gente acaba estudando ali o Bourdieu, né, ali, que é um sociólogo famoso ali do século XX, e ele fala, né, do capital cultural, do capital social, como isso é importante. Então, a Rede Esperançar, ela traz não só, né, a educação propriamente dita para a matéria do Enem. No Enem, a gente tem a matriz do Enem, onde que os nossos professores são orientados, etc., pedagogicamente. Mas existe um outro mundo, né, que é esse capital cultural que o Bourdieu vai trazer, que é, olha, existem outras possibilidades, né? Então, nós estamos fazendo pela Rede Esperançar, um ciclo também de eventos culturais, né, de música e arte, onde que a gente leva não só bandas locais, promove pessoas, né, da comunidade que tenham algum trabalho artístico, musical, mas também que tragam pessoas, né, que possam dar um relato sobre a sua vida, de como a educação transformou a sua vida. Então, assim, é um espaço muito bonito, né? Se forem acompanhar nossas redes, vão conseguir ver algumas fotos, alguns vídeos. Fizemos um evento em Belford Roxo que foi gigantesco. Então, assim, você vê 400 alunos em Belford Roxo juntos num evento de arte, num evento de cultura, é uma coisa de transformação, né? E transformação pode ser uma coisa muito ampla, porque assim, lá nós tínhamos o pessoal que estava cortando cabelo, que são uns garotos que, cara, manja muito de cortar cabelo e estavam ali na comunidade. Então, assim, a gente tem um leque de talentos impressionante, né? Na Baixada Fluminense, na Rocinha, onde que a gente também tem polo, né? Então, assim, como que a gente consegue fazer essas pessoas se destacarem? Como que a gente consegue mostrar para ele que é possível ter um novo horizonte, que a vida dele não precisa ir para a vida do crime, que não precisa ir para um subemprego, que ele pode mudar a vida dele, transformar a vida dele, transformar as pessoas em sua volta, porque ele acaba se tornando um agente. Então, nossos alunos do pré-vestibular, a gente entende que ele pode ser um agente, ele pode ser um agente motivador da sua família, ele pode ser um agente transformador dos seus amigos. Então, esse esperança é amplo, né? Que tem que se contagiar, né? Então, é isso, né, Mitan? O que tu acha, Mitan? Tu já foi contagiado? Você sabe, Felipe, você começou a falar aí das questões de superação, né? Pô, fiquei aqui pensando em algumas, né? Primeiro que representar o Brasil lá na Rússia, espero que você tenha tido bastante casaco, né? Porque ou não foi no inverno, tomara que tenha ido no verão, porque Verdade. mas brincadeiras à parte, assim, de fato, são muitas histórias de superação, né? Poderia ficar aqui horas e horas contando, É verdade. mas vou pegar aqui uma que mexe bastante comigo. Por exemplo, o Luiz falou lá de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um desses pré-vestibulares, né? O Felipe falou de Belford Roxo, né? O Oswaldo Cruz é um dos prédios que já existia antes, né? E da rede ser criada, né? Lá nós completamos 30 anos de existência. E ao longo desses 30 anos são muitas histórias, né? Uhum. Mas sem dar spoiler também para o próximo, eu vou pegar aqui. Hoje nós estamos na 4ª geração de ex-alunos que hoje coordenam o pré-vestibular. Isso é uma história bacana, né? Porque você teve lá o pessoal que fundou. É claro que tem gente da fundação até hoje participando, mas hoje quem movimenta o espaço e o pré-vestibular, esse movimento como um todo, são ex-alunos, né? Então, ou seja, as pessoas estudam, passam para a universidade, se formam e depois retornam para poder estar ali ajudando e dando a sua contribuição, né? Então, hoje o nosso articulador local lá, o Caio, foi aluno do pré-vestibular e hoje está lá voltando. Foi aluno da Rural também, foi colega, né? Na Rural de Nova Iguaçu, que é um campus que foi criado também junto com a expansão universitária, né? Enfim, nós tivemos
essa e tivemos outras lá no João do Cruz. Eu lembro que nós já tivemos primeiro colocado na UFRJ em Química, já tivemos segundo colocado em Matemática na UERJ. São muitas histórias, né? E ano passado também nós tivemos bastantes histórias, já aí como nossa rede Esperançar, né? Temos aí a NET que acompanha mais, né? A nossa aluna mais jovem, né, NET? Sim. Pois é, Bitan. Falar de esperança é muito importante quando a gente vai fazer visitas, não é? O Luiz Carlos, sempre estamos juntos nas visitas nos polos e núcleos, porque a gente dividiu, nós dois fazemos o Rio de Janeiro, o Bitan e o Felipe acompanham a Baixada. Em Campo Grande tem duas experiências, duas pessoas, ou melhor, que nos chamam muita atenção. Uma é uma senhora de 72 anos, que fez o pré-vestibular o ano passado e continua lá estudando, né? Sempre está na frente, muito atenta ao que está acontecendo, pergunta, quer saber. E outra que é uma jovem cadeirante, né? Que entra num espaço para estudar, que inclusive não tem acessibilidade garantida, mas que os colegas fazem, conseguem colocá-la numa posição que ela pode ficar ali, que ela pode também compartilhar os seus saberes. Dentre outras experiências que a gente também visita, né, em outros polos, a gente já teve experiências de articuladores que nos falaram que tem jovens que já passaram por situações e passam ainda de saúde mental, de desestruturação familiar, de sofrimento, jovens que até já tentaram em algum momento suicídio, felizmente não aconteceu nada de pior, mas que a gente percebe que a superação, ela é muito individual, mas ela também reflete no coletivo, né? Quando as pessoas se descobrem que ela é capaz de poder estar ali naquele espaço estudando, de poder sonhar, né, de poder dizer: "Eu tenho esse direito de entrar na universidade pública". E aí eu volto para o Luiz Carlos, porque a gente também acompanha outros lugares também, que nos chama muita atenção, como que essas pessoas são resistentes e persistentes, não é isso, É Luiz? isso. Então, juntamente com a superação, a coragem e a perseverança. Uhum. Eu dou o exemplo de dois lugares, talvez não diga o nome, melhor não dizer o nome, É. mas assim, dois núcleos que enfrentam a realidade do crime, do tiroteio. E aí as nossas aulas começam sábado, 8 da manhã, articulador, alunos, começam a chegar às 7h30. E em determinados lugares, eles têm que aguardar a madrugada para ver se não teve tiroteio, para poder ir para a aula no dia seguinte. Então a gente já chegou, né, em determinados lugares onde o articulador fala, aliás, o articulador tem que nos esperar na entrada da comunidade para acompanhar a gente até o centro comunitário ou a igreja, porque nós fazemos parceria com centros comunitários, paróquias, igrejas diversas, para poder acolher o nosso pré-vestibular. Nós não temos uma casa própria, Uhum. nós não temos um recurso para poder manter um salão, uma sala. Então, a gente conta muito com a caridade das associações comunitárias, igrejas e assim por diante. Pois bem, aí, como eu estava dizendo, o articulador, a articuladora vai até a entrada da comunidade e nos leva. E muitas vezes eles nos ligam dizendo: não vem não, porque hoje está tudo fechado. Então, é um grande desafio Sim. essa situação, mas o mais bonito é a coragem, porque quando dá a acalmada, articulador e alunos estão lá na sala, e isso nós vivenciamos. Eles falam: parou 5 horas da manhã o tiroteio, então pode vir que está tudo tranquilo. Então, assim, que coragem desse pessoal para estar lá e enfrentar essa situação. Sábado passado foi um dos sábados que tivemos o festival, como o Felipe falou, e um articulador ligou para a NET de manhã avisando: olha, não sei se a gente vai, porque está tendo tiroteio. Vieram, fomos lá em Pilares, onde estava tendo festival, marcaram presença. Então eu digo: desafio, superação e muita coragem. E ainda, perseverança, porque Uhum. eles estão perseverando. No meio de tantas situações calamitosas, estão perseverando. É claro, né, Felipe, que não são os 1.300 que a gente sonhava, Uhum. porque há muita evasão. Como é que você vê, a evasão depois
tanto trabalho que a gente faz para chamar esses alunos. O Mitan aqui, que foi nosso vice-presidente da Uni, né, ele fez parte de grandes conquistas, né, naquele período do governo Lula, do governo Dilma, que realmente teve políticas públicas, principalmente, né, com o Haddad, de tanto de permanência, né, porque não é só entrar no ensino superior, né, Mitan? É ter que ter políticas públicas para a pessoa se manter. Isso também se dá um pouco no pré-vestibular, né? É, hoje eu peguei, Mitan, uma época difícil, hein? Já entrei ali no governo Temer, Bolsonaro, foi só ladeira abaixo. E nós vimos que isso tirou a esperança das pessoas. O número de inscritos do Enem caiu em quase 2 milhões. Então, né, após a volta do presidente Lula, a gente vê que a esperança tem voltado, as pessoas têm voltado a fazer o Enem. O número de desistência em 2022, que foi o último ano do Bolsonaro, foi mais de 50% do primeiro para o segundo dia. Então, assim, 50% de pessoas, 50%, né, das pessoas inscritas desistiram de fazer o Enem durante o governo Bolsonaro, sabe? É um número alarmante. Então, hoje nós temos políticas que permitem às pessoas a sonhar. Então a gente pode citar assim, acho que dois principais assim novos programas, né, como o Pé de Meia e o CEPOP. O Pé de Meia, né, criado pelo presidente Lula, ele permite que estudantes da rede pública ganhem R$ 200 por mês, né? E isso faz o quê? O estudante ele para de faltar aula, tem que tirar boas notas, então a pessoa ali acaba se dedicando mais, né? E tem o CEPOP também, né? Algumas dos nossos núcleos conseguiram o edital do CEPOP, que é disputado, é tudo dentro do governo federal, e o CEPOP ele permite que os estudantes ganhem R$ 200 por mês para poder estudar. Aí fala, poxa, mas R$ 200 não é muita coisa, e não é mesmo, gente. Mas para quem não tem nada ou quase nada, né? Se a gente pegar nossos alunos, eles respondem questionário socioeconômico, né? São 45 perguntas. Então, esses 1.300 e poucos alunos que nós temos responderam mais de 45 perguntas socioeconômicas, e nós sabemos que 67% desses alunos recebe um salário mínimo para menos, né? Então, assim, a condição de vida dele de receber R$ 200 é, às vezes, o que permite ele pegar um ônibus, né? Pegar uma condução, poder comer um lanche. Em alguns dos nossos núcleos, né? A gente consegue ter alimentação que é algo que é feito pela própria comunidade. Então, lá em Belford Roxo, são mais de 100 alimentações a cada sábado, né? Em outros núcleos também, Bangu também tem. Bangu. Então, assim, a comunidade se junta para poder dar um almoço, para poder dar um lanche para esses alunos, para eles poderem estudarem, né? E continuarem na parte da tarde. Porque, gente, não tem como estudar com fome, né? Então, são desafios, né, da nossa sociedade que são transversais, né? Então, criminalidade, falta de políticas públicas, incentivo do próprio Estado, né? O Estado do Rio de Janeiro é uma dificuldade. Hoje a gente está com um governador que é interino, né? E alguns acham que está melhor do que quando tinha governador, né? Eleito. Então, assim, para a gente ver como está o Rio de Janeiro. As escolas públicas estaduais, né? A educação, por conta da LDB 9394/96, tem essa questão da descentralização, então o ensino médio fica a cargo do Estado, e a gente vê um certo abandono desses alunos, né? Então, eles precisavam de tudo, acompanhamento, sociopedagógico. Então, assim, a gente entende que as escolas públicas estaduais, os professores, toda aquela equipe educacional, eles se desdobram para poder dar conta, né? Mas é quase que impossível, né? Sem ferramentas, sem estrutura de trabalho. Então, a Rede Esperançar, como todo pré-vestibular social que existe, eu acho que ele visa isso, né? Ele acaba se tornando mais do que um cursinho preparatório, mas sim de pessoas que estão acompanhando a sua história. Muitas das vezes a gente tem ali relação, esse aluno está com dificuldade, etc. A gente falando como que a gente resolve. Aí eu falo, Cris, né? Cris é a nossa articuladora de Duque de Caxias, ela manda mensagem para a gente poder resolver algumas questões de alunos que, poxa, a família dessa pessoa aqui quer que ela pare, etc. Vamos conversar com a família dela? Vamos conversar. Então, assim, eu queria também pegar esse espaço para exaltar nossos articuladores, né? São essas pessoas responsáveis por cada local. Como que eles se envolvem com o trabalho. E aí é questão também dos professores, dos alunos, que eles têm esse papel de acompanhar. Então, assim, são
pessoas que dedicam a sua vida à educação e essa transformação, né, o Mitan? É quem faz a mágica acontecer, né? Exato. É quem está no dia a dia ali. Felipe, tu falou o negócio da evasão do ensino médio, e você sabe que saiu agora recentemente, né? O índice de evasão do ensino médio caiu ao Uhum. menor patamar dos últimos, acho que 10 ou 15 anos, né? É o menor da última década, né? Mostrando que o pé de meia é uma política eficiente. E vou te falar o seguinte também: tanto o, o pé de meia quanto o CEPOP. CEPOP foram políticas públicas criadas depois que a gente gestou no imaginário, no papel e junto ao mandato do deputado federal Raimon, a ideia de criar uma rede. Mostra que nós, tanto o mandato do Raimon como nós aqui, o Movimento Social do Rio de Janeiro, está muito em sintonia com o presidente Lula, Uhum. porque a emenda, né, lá em 2023, a gente quando faz o mandato do Raimon, quando faz a emenda, já está em sintonia do que viria a ser duas políticas públicas fundamentais do governo Lula, que é o pé de meio e o CEPOP, né? O CEPOP, para mim, cara, é uma das políticas públicas que vai ser marcada aí durante muitos anos, porque, de fato, você pegar uma galera que está para entrar para a universidade, você dar uma bolsa, você financiar grupos de movimentos sociais, a fomentar a educação popular para dar acesso à universidade, é genial. E assim, de uma geração, né? Aqui tem várias gerações, né? Você estava falando da sua experiência que pegou aí a gestão Temer-Bolsonaro, né? A garotada de hoje que vai entrar na universidade, de fato, a gente teve que reconquistá-las no imaginário de que a universidade é para elas. Sim. Porque os desgoverno que nós tivemos, de fato, destruiu muita coisa que a gente construiu lá atrás, né? E aí, hoje a garotada não quer fazer uma universidade, né? Tem essa sedução de ser influencer, de ser empreendedor, de estar nesses grupos de empresas enfim, que questionam tudo isso, ou acham que a universidade não é para elas. Então, o nosso papel também é mostrar. Tudo bem ser influencer, tudo bem ser empreendedor, mas vamos fazer empreendedor da economia solidária, Coletivo. né, coletiva. Vamos empreender coletivamente. Vamos ser influencer. Então vamos saber como é que funcionam os logaritmos, como é que funcionam as empresas das redes sociais, como elas funcionam na sua inteligência. Vamos criar as coisas e não ir a reboque só sendo massa de manobra dessas grandes big techs, dessas empresas. Então vamos questioná-la elas. Então acho que o papel nosso hoje é fazer com que essa nova garotada enxergue esse papel no mundo, né? E mostrar que a universidade que é o espaço de construir conhecimento. Então acho que essa vai ser a grande expressão. E o CEPOP é em cheio mexer com isso, né? Mexer com essa estrutura. Então, são vários mecanismos de superação. Pois é, Mitan, você trouxe uma questão muito importante, né, que é essa questão das conquistas, né? Eu lembro quando atuando na Juventude Operária Católica, na JOC, né, nos movimentos de ação católica, uma das reivindicações que nós fazíamos lá em Pernambuco, né, eu sou de lá, é que a gente tinha direito de entrar na universidade pública de qualidade. E até mesmo antes de entrar na universidade, a gente reivindicava o direito de estar estudando, porque muitos de nós, né, fomos trabalhar, paramos de estudar, inclusive eu fui uma dessas mulheres, por ter uma família muito simples, por fazer parte de uma família trabalhadora, eu parei de estudar e fui trabalhar, para poder sustentar, na época com 14 anos de idade, né. Então é muito importante a gente ter chegado até aqui, mas dizer que muitos vieram e que nós fazemos parte também dessa construção, né, do pré-vestibular, que não começa agora, né, e que é importante a gente pensar quais os próximos passos, o que que a gente está pensando para o futuro, né, porque nós não queremos encerrar o pré-vestibular, Rede Esperançar agora. Então, Luiz Carlos, o que é que você acha que a gente está pensando para o futuro? Olha, Nete, o que você acabou de dizer, bem como Felipe e Mitan, retrata para nós a base do que nós queremos para o futuro do Esperançar e dos jovens que estão passando pelo Esperançar, não só jovens, como também adultos e idosos. Uhum. Nós almejamos que haja uma contínua eh, um contínuo compartilhamento de dons, talentos. Net, eu vejo assim, que tudo aquilo que você falou, bem como Mitan e Felipe, é a base para a gente poder construir esse edifício
que é o projeto Esperançar. Nós temos fé em Deus que o projeto vai à frente e nós vamos conseguir cada vez mais crescer e expandir o projeto. Nosso desejo é expandir o projeto e, quem sabe, oferecer também o pré-vestibular durante a semana. Então, assim, temos muitos sonhos. A gente, desde já, agradece aos articuladores, aos professores e aos alunos que estão conosco fazendo história. E é por isso, então, que a gente quer, sim, levar o pré adiante, buscando sempre o diálogo. A gente está numa sociedade muito polarizada, inclusive no campo religioso. Uhum. Então, como cientista da religião, eu vejo que é fundamental a gente estar dialogando com todos, visando o bem comum, porque o ser humano tem que estar em primeiro lugar, Uhum. primeiríssimo. Por isso, nosso amor, nossa dedicação ao Esperançar, aos nossos jovens, articulador. Às vezes a gente é bravo com eles, né? Mas Sim. isso tudo é porque a gente precisa ter uma burocracia toda que a gente precisa cumprir. Bom, mas o tempo já está se esgotando. Agradeço a você por ter estado conosco nesse momento. Me despeço. Deixo a palavra com os meus colegas também. Um ponto importante, né, acho que vocês trouxeram bem, é como ter políticos, né, atento, né, ao que está acontecendo na sociedade. E isso é muito legal quanto, né, o Raymond, ele traz essa emenda, né, pensando numa rede tão grande, né, de pré-vestibular social. E em meios, né, a emendas ocultas, né, orçamento secreto, né, que a gente viu no último governo, e sabe que algumas emendas são isso, né? As pessoas alguns deputados não conseguem provar, né, como está sendo usado esse dinheiro público, né, que deveria ser voltado para a sociedade. Nós temos um deputado, né, como o Raymond, que destina a emenda visando realmente ver o que a sociedade está precisando naquele momento, né? Qual caminho a sociedade está trilhando? É o caminho onde que o governo federal está dando mais possibilidade de estudantes de escola pública, oriundos de favelas, entrar no ensino superior? Vamos por esse caminho. Né? Que é o caminho dos movimentos sociais, é o caminho das comunidades de base. Queria aqui também queria aqui deixar o nosso verbete, né, que da onde a gente leu para poder tirar o nosso nome, que acho que foi algo muito bonito, né? E Paulo Freire diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Por quê? Tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E uma frase que a gente gosta muito, né, Mitan? Sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade. Então, fico muito feliz de poder estar sonhando esse sonho com vocês e com nossos outros companheiros que estão nessa luta. Primeiro dizer que o Felipe roubou minha frase, Felipe. Quem tem que usar essa frase para encerrar sou eu, que a gente tinha combinado isso antes, entendeu? Mas o tempo já está dando. É um prazer estar aqui com os meus amigos, né? Mais do que uma coordenação, amigos de trabalho, mas são amigos de luta, de caminhada, né? Gerações diferentes de movimentos sociais que mostra que o movimento social brasileiro ele é marcante, ele é pulsante, ele está vivo, ele se renova, né? E, e dizer que é maravilhoso tá aqui com vocês. Dizer que esse é só o primeiro, né? Repetindo quem perdeu o início, é só o primeiro de uma série de 6 podcasts, né? Então vão ter mais 5. Não perca. Fique aí antenado nas nossas redes, nos acompanhando, né? Não deixe de seguir a gente, nos acompanhe, porque é só um começar desse esperançar. A gente não vai parar enquanto a universidade não for um espaço para todos e para todas, né? E, e esse projeto vai continuar. Agradecer a todos e a todas. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui conosco e dizer que é um prazer imenso estar dividindo e cerrando fileiras dessa educação popular comunitária de um projeto tão bonito como esse, ao lado de vocês três, e dizer aos nossos articuladores locais, dizer aos nossos professores, aos nossos alunos,
Vamos juntos, não percam a esperança nunca. Vocês nunca vão estar sozinhos. Essa caminhada aí até o Enem é sempre um ano de muita dedicação, de muita maturidade, de abrir mão de muitas coisas, né? E vocês vão estar mais do que preparados para encarar isso e toda a sorte do mundo para vocês, do que depender da gente. Não pouparemos esforços para que ano que vem vocês estejam na universidade. Então, um abraço para todos e para todas. Vamos juntos e juntas e vamos transformar essa universidade numa universidade democrática, plural e verdadeiramente de todos e para todas. Pois é, eu, como parte desta coordenação e também como parte do SEDAC, a gente quer agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, que estão prestigiando esse podcast e dizer para vocês, acompanhem a nossa programação, como o Mitan já colocou, mas também quero reforçar que viver a educação popular é algo muito bonito, mas também é muito desafiador, porque a educação popular ela se constrói na prática, nas resistências, no cotidiano, nas realidades mais adversas, como a gente colocou aqui. Mas eu sempre lembro de um outro grande pensador, né, que nos inspira no Brasil, que é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro ele disse um certo dia que, mesmo quando a educação não funciona, ela é um projeto de sociedade. Isso também é um projeto de sociedade. Né? Não funcionar a educação não é algo despretensioso, pelo contrário, é também um projeto de sociedade, mas não é de quem está comprometido com a classe trabalhadora, né? Com as mulheres negras, com as pessoas LGBTQIAP+, com as pessoas que moram nas periferias, nas favelas. E nós que somos a coordenação, né, o Luiz Carlos, o Bitão e o Felipe, deste projeto pré-vestibular da Rede Esperançar, a gente está junto com os professores, com os articuladores, com os alunos e também com a comunidade, porque a comunidade também se envolve, né? Tem diversos parceiros que acreditam, que querem que a gente, agora nessa experiência dos festivais, as pessoas pediram muito para que a gente possa abrir outras salas de pré-vestibulares. Estamos atentos, estamos confiantes, vamos em frente, né? E deixar um último recado e dizer que vem aí outros podcasts que a gente pode participar também, pode prestigiar, mas pensar que o pré-vestibular Rede Esperançar não é apenas a preparação para o Enem. Ele é uma preparação e formação para a vida. Um grande abraço e agradecemos por esta oportunidade. O Felipe roubou a minha frase, eu estou aqui pensando até agora. A Net falou, eu lembrei uma. Tem um provérbio que é o seguinte: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Então Isso. sigamos acompanhados dessa garotada maravilhosa que a gente está juntos. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Bom fim de semana.